Como já tive ocasião de vos dizer, mas volto a repetir porque é importante perceber a origem deste documento, é um documento que data igualmente de 2018, portanto já tem 5 anos, é contemporâneo do documento último que trabalhámos sobre as bem-aventuranças, e enquanto as bem-aventuranças são uma exortação apostólica, um documento direto do Magistério Pontifício, aqui, sendo também uma realidade que está ligada ao Magistério do Sumo Pontífice, de qualquer modo o documento tem origem na sua feitura, no seu desenvolvimento, não na pessoa em si do Papa, mas neste caso concreto tem origem na Congregação para a Doutrina da Fé, agora chamado Dicastério para a Doutrina da Fé, a que a Comissão Teológica Internacional pertence, só que coincide o facto de que, desde a última Constituição Apostólica que o Papa Francisco publicou, Predicate Evangelium, quem é o prefeito, digamos assim, o responsável deste dicastério da doutrina da Igreja e que analisa todas as problemáticas ligadas à ortodoxia da fé e à disciplina, é exatamente o Romano Pontífice. Depois ele tem, nas duas áreas em que se divide o novo dicastério, ele tem pró-prefeitos, ou seja, delegados dele que assumem em concreto e na prática o funcionamento das prefeituras. O que importa neste momento aqui é que o primeiro responsável deste dicastério é, e não podia deixar de ser, e compreende-se, mesmo se o era através de um prefeito por ele nomeado, mas aqui o Papa optou por esta forma, ser ele, enquanto Bispo de Roma e Romano Pontífice, a ser o responsável deste dicastério da doutrina da Igreja. Era o chamado Santo Ofício, como vocês certamente ainda se recordam, antes do Concílio Vaticano II. Ora bem, então este documento foi feito pela Comissão Teológica Internacional e depois pelo dicastério, naquela altura ainda Congregação da Doutrina da Fé, foi apresentado ao Santo Padre em março de 2018. E aí, nesse dia 5, se não estou em erro, 5 de março de 2018, o Papa aprovou este documento, quer dizer, deu-lhe reconhecimento e autoridade pontifícia. O documento intitula-se A Sinodalidade na Vida e na Missão da Igreja. Para muita gente que não tem, naturalmente, convivência com estas realidades do magistério da Igreja, provavelmente o termo sinodalidade acaba por ser uma coisa que apareceu muito recentemente na linguagem, nas mensagens, na pregação, nas notícias, em tudo aquilo que, ao fim e ao cabo, da vida da Igreja circula na Igreja. Mas, como iremos ver, a sinodalidade é tão antiga quanto a própria fé cristã, porque o próprio Senhor Jesus Cristo entrou na história e pôs-se a caminho conosco na história. E foi ainda mais longe, quando quis dizer quem era ele nesta sua experiência histórica, temporal, ele disse de si que ele era o caminho, a verdade e a vida. E, portanto, a maneira como ele nos procura transmitir a sua vida e a sua verdade é exatamente através do caminho que fazemos juntos com ele.
É muito interessante voltar aqui e perceber que a primeira raiz da sinodalidade é exatamente a própria afirmação de Cristo, que diz ser o caminho. Mas então o caminho para quem e o caminho de quem? O caminho dele conosco e o caminho para nós fazermos com ele. O Papa Francisco, ou melhor, este documento começa com uma citação do Papa Francisco, que diz exatamente isto: o caminho da sinodalidade é o caminho que Deus espera da Igreja do terceiro milénio. Portanto, isto quer dizer que no terceiro milénio precisamos de restaurar, recordar esta característica da Igreja. Mas é engraçado, os autores deste documento, nas investigações que fizeram, sabendo que o santo Paulo VI, que nós sabemos muito bem quem é e conhecemos todos, foi aquele que restaurou o sínodo dos bispos. Na Igreja Latina, digamos assim, na Igreja Romana, porque o sínodo, propriamente como reunião de bispos, nunca desapareceu da Igreja Oriental, digamos, da Igreja Ortodoxa, separada da Igreja Católica. Mas mesmo na própria Igreja Católica, as igrejas do Oriente continuaram a ter, ao longo dos séculos, uma experiência muito ativa no campo daquilo que se chamou, desde sempre, o Sínodo dos Bispos. E por isso mesmo Paulo VI, que estudou esta questão e que promoveu a realização do Sínodo dos Bispos, de novo na Igreja Católica, Paulo VI dizia que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja. Nós falamos de 4 notas distintivas da Igreja: a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. A Igreja é una, santa, católica e apostólica. Pois bem, nós podemos dizer que se podem juntar quase como uma nota da Igreja, embora não apareça assim dito oficialmente. De qualquer modo, é o próprio Papa Paulo VI que diz que a sinodalidade é uma dimensão constitutiva da Igreja. Ou seja, a Igreja não pode ser o que ela é chamada a ser se não for sinodal. E ainda nesta linha, o documento pretende exatamente fazer perceber quais são as linhas teológicas ou o significado teológico desta expressão, sinodalidade, de onde é que vem, ao fim e ao cabo. E, portanto, na própria introdução aqui do documento, vamos recordar os dados etimológicos e conceptuais. Portanto, vamos perceber como é que o termo sinodal, ou sínodo, ou concílio, nasceram na Igreja. Porque isso é muitíssimo importante para nós percebermos que a sinodalidade, que é uma palavra nova no nosso léxico atual, tem que ver exatamente com a maneira como a Igreja nasce de Cristo e nos primeiros tempos se desenvolve exatamente nesta linha que acabei de vos dizer. A palavra que naquela altura era mais frequente, tanto assim que vocês recordam que quando nos Atos dos Apóstolos se fala do concílio de Jerusalém, foi o primeiro concílio, a palavra concílio
era etimologicamente igual, sinónimo de sínodo, porque a palavra concílio existia na literatura profana para dizer uma reunião de uma assembleia de pessoas, digamos assim, ligadas por uma tarefa normalmente política ou administrativa. E, portanto, a palavra concílio e a palavra sínodo, na veneranda tradição da Igreja, eram praticamente, podemos dizer, sinónimas. Mas a palavra que dá origem hoje à sinodalidade e a sinodal é exatamente a palavra sínodo. Provavelmente já terão ouvido falar disto. A palavra sínodo vem do grego e é uma palavra composta por uma preposição e por um substantivo. A preposição é siun, em grego, e o substantivo é odós, que quer dizer caminho ou via. Por isso, siun odós deu, na nossa palavra portuguesa, ou na palavra latina, ou na palavra das outras línguas europeias, esta palavra sínodo, que significa o quê? Caminho feito conjuntamente pelo povo de Deus. Quando se diz sínodo, hoje nós estamos habituados a usar a palavra para falar do sínodo dos bispos, porque ela foi também usada provavelmente pela primeira vez para falar do concílio ou do sínodo de Jerusalém, o primeiro concílio, o primeiro sínodo na vida da Igreja, que vocês certamente estão recordados, que vem descrito nos Atos dos Apóstolos, precisamente como primeira reunião onde se definiram, digamos assim, as questões doutrinais que naquela altura podiam, de alguma maneira, dividir os cristãos. A citação dos Atos não a tenho aqui agora, tenho aqui várias, mas não sei exatamente qual delas é, porque aqui o documento diz também o seguinte: esta palavra sínodo, ligada naturalmente a este caminho conjunto do povo de Deus, que caminha na verdade e na vida que é Jesus Cristo, deu também nome aos primeiros cristãos. Vocês sabem que a denominação de cristãos aparece pela primeira vez em Antioquia. Foi em Antioquia que pela primeira vez se chamou aos seguidores de Cristo cristãos. Porque até aí, e muitas vezes nos Atos dos Apóstolos, a palavra que definia, que identificava os cristãos, ainda antes da palavra cristãos, era os discípulos do caminho. Porque, precisamente, os discípulos de Jesus faziam juntos um caminho em Cristo e com Cristo e por Cristo. Portanto, a palavra sínodo, se quer dizer, por um lado, caminho em conjunto, quer também dizer, de alguma maneira, genericamente, o caminho dos discípulos, ou os discípulos do caminho. Depois, esta palavra passa para o grego eclesiástico e é aí que assume esta expressão siun odós, ou seja, esta palavra grega que no fundo também já traduzia palavras anteriores em aramaico. Já vou mais adiante falar disso. Mas é importante perceber que com o significado específico de sínodo, desde os primeiros séculos e desde o sínodo de Jerusalém, se entendiam as assembleias convocadas a vários níveis, diocesano, provincial ou regional,
patriarcal ou universal. O que é que isto queria dizer? Havia sínodos que reuniam apenas os cristãos de uma diocese, e a este sínodo chamava-se Sínodo Diocesano, das diversas igrejas que foram nascendo nas primeiras comunidades cristãs, naquelas que depois deram origem às primeiras dioceses. Portanto, quando a diocese se reunia com o seu bispo, os presbíteros e também os outros discípulos, os fiéis, falava-se de sínodo diocesano. Quando se reuniam os bispos de uma determinada província ou região, nós sabemos que, por exemplo, na Ásia Menor, na região da Ásia Menor, se desenvolveram muitas comunidades, que naturalmente foi Paulo quem fundou a maior parte delas. E estas regiões também passaram depois a reunir-se, não ainda no tempo de Paulo, mas logo no imediato, e então a este sínodo de vários bispos de uma determinada província, a província arábica, ou de uma determinada região, na Grécia, ou depois no Egito, ou em Alexandria, eram chamados sínodos regionais ou provinciais. E, sobretudo, quando nasceram os chamados patriarcados, aquelas igrejas que, pela sua proeminência, Alexandria, Antioquia e várias outras, deram lugar a igrejas patriarcais, cujos bispos eram patriarcas, porque tinham um governo, de alguma maneira podemos dizer, que abarcava várias dioceses. Em vez de ser apenas uma província ou uma região, era um patriarcado. Na Igreja Ortodoxa, como vocês sabem, existem ainda patriarcados. São muito conhecidos o Patriarcado de Constantinopla, que tem ainda, digamos, um patriarca que tem uma grande relação de comunhão com o Papa Francisco. Tem, por exemplo, o Cirilo de Moscovo, do Patriarcado de Moscovo, e existem outros patriarcados, sobretudo daquela região oriental. De qualquer modo, isto é só para dizer que estes sínodos iniciais eram denominados provincial, patriarcal ou universal, consoante os bispos que se reuniam. Se eram poucos bispos de uma província, era provincial. Se eram poucos bispos de uma região governada por um patriarca, era um sínodo patriarcal. E se era um sínodo universal, então é aquilo que depois, a partir de uma certa altura, passou a usar mais o termo de concílio do que propriamente de sínodo. De qualquer modo, chamemos-lhe sínodo ou concílio, nessas assembleias eclesiais que eram convocadas a estes níveis, a finalidade da reunião do sínodo era discernir, à luz da palavra de Deus e na escuta do Espírito Santo, as questões doutrinais, litúrgicas, canónicas, do direito, pastorais, que se iam apresentando, tal como no Concílio de Jerusalém ou no Sínodo de Jerusalém, o primeiro, também foram questões desta natureza que ali foram tratadas. Portanto, para isto é só para vos dar uma primeira explicação, a dizer que quando a palavra sínodo, que já é do tempo em que as comunidades estavam espalhadas pela Ásia Menor, onde se falava fundamentalmente grego. Então, a palavra grega é esta palavra synodos, que tanto se pode traduzir para o latim como sínodos, como concilium. Mas há uma coisa muito interessante que é preciso perceber,
para, de alguma maneira, ir ao encontro do conteúdo semântico, a origem da palavra e a evolução da palavra. Porque este sínodo, ou este sínodos, tem a sua origem já na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, através da expressão Kaal, hebraico, Kaal Yahvé. O que era a Kaal Yahvé? A Kaal Yahvé era a assembleia que o Senhor Deus de Israel convocava do povo. E, portanto, a palavra sínodo, se tem esta origem concreta, instrumental, mais a partir da língua grega, no entanto, ela já existia na língua hebraica, aramaica, através exatamente desta expressão que traduzia a assembleia convocada pelo Senhor Deus de Israel. E, ao mesmo tempo, na Nova Aliança, a mesma palavra equivalente a Kaal e Yahvé aparece no grego a dizer eclesia. Eclesia é aquilo que hoje nós traduzimos do latim eclésia e que no português se diz igreja. Portanto, a palavra igreja vem do grego eclesia e do latim eclésia. E o que é que significa na origem esta expressão grega eclésia? Significa tal como Kaal Yahvé significava a assembleia convocada pelo Senhor, assim eclésia significava, já no Novo Testamento e em Cristo, a convocação escatológica do povo de Deus em Cristo. A palavra que ainda subsiste na nossa experiência cristã para dizer o que é esta eclesia ou esta Kaal Yahvé é a Assembleia Litúrgica. Porquê? Porque a Eucaristia, a Assembleia Litúrgica, é, para todos os efeitos, a convocação escatológica do povo de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, quem reúne o povo de Deus é Jesus Cristo. Mesmo que seja sob a presidência do Romano Pontífice ou do mais simples dos senhores superiores de uma aldeia perdida em qualquer parte, ela, a Eucaristia, presidida por um ministro ordenado, é sempre, em nome de Cristo, a convocação escatológica do povo de Deus. Portanto, isto para dizer que estas são as raízes semânticas da palavra sínodo. De qualquer modo, no início da Igreja Católica, não se distinguia muito entre concílio e sínodo. Praticamente as duas palavras queriam dizer a mesma coisa, que era uma única coisa. Era esta Assembleia convocada pelo Papa, se era universal, e aí chamava-se muitas vezes, mais do que sínodo, concílio ecuménico. Todos nós estamos recordados ainda, já não digo dos concílios da Idade Média, mas dos mais recentes, já próximos da modernidade, o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano I e depois o Concílio Vaticano II, que é nosso contemporâneo. Portanto, para dizer, é agora, mais recentemente, na Igreja Católica, que a palavra concílio e sínodo se distinguem, porque no passado, praticamente estas duas expressões queriam dizer a mesma coisa. Ora bem, neste sentido, podemos dizer que nos últimos decénios, por esta distinção entre concílio, para dizer concílio, é um concílio ecuménico, porque hoje em dia praticamente não se realizam outros concílios, a não ser, como foi o Vaticano II, o concílio ecuménico. Provavelmente, daqui por algum tempo, será convocado, não certamente por Francisco, mas por outro romano pontífice, o concílio ecuménico, se lhe quiserem chamar Vaticano, será Vaticano III. Se o realizarem eventualmente noutro sítio,
terá o nome do sítio onde se realizar, tal como o de Trento, que foi realizado na cidade italiana do norte de Itália, de Trento, e por isso ficou conhecido como Concílio de Trento. De qualquer modo, só para dizer que nestes últimos decénios, separando-se as palavras e distinguindo-se o concílio do sínodo dos bispos, a palavra sínodo e sínodo dos bispos deu lugar a um substantivo e a um adjetivo. O substantivo é o substantivo sinodalidade, ou seja, é a ação que se realiza no sínodo. A ação é uma ação sinodal, o adjetivo, mas nós dizemos sinodalidade para dizer aquela realização, aquela ação. E depois dizemos que aquela ação realizada pelos bispos é sinodal, o adjetivo, não é? Para qualificar a ação. Pois bem, então hoje falamos tanto de sinodalidade como dimensão constitutiva da Igreja, ou de Igreja sinodal, para dizer uma Igreja qualificada com o adjetivo sinodal. Uma Igreja que tem uma dimensão que o adjetivo qualifica como sinodal. Espero que não seja muito complicado esta explicação dos conceitos, mas é exatamente para percebermos, agora caminho fazendo, que a palavra sinodalidade e sinodal estão muito mais ligadas à nossa história e ao passado da Igreja do que aquilo que nos pode parecer. E então, podemos nos perguntar, como é que a sinodalidade apareceu nestes últimos 50 anos, digamos assim, com o Concílio Vaticano II? Naturalmente, o Concílio foi o grande promotor da sinodalidade. Podemos dizer que a grande instância da sinodalidade no coração da Igreja foi exatamente o Concílio Vaticano II. Naquela altura não se usava ainda muita expressão, mas podemos dizer, olhando agora para os últimos 50 anos, que quem fermentou esta expressão e quem fez desabrochar na Igreja esta expressão foi o Concílio Vaticano II, com a beleza e a grandeza dos seus documentos. Mas há uma coisa muito especial que fermentou, digamos assim, o desenrolar e o desenvolver-se desta sinodalidade. E foi exatamente aquilo, e esta expressão a maior parte de vocês conhece certamente, que é a eclesiologia de comunhão ou a eclesiologia do povo de Deus. Vocês sabem que a Igreja foi definida na Lumen Gentium, a grande constituição dogmática do Concílio Vaticano II, precisamente através desta expressão do povo de Deus. A Igreja o que é? A Igreja é o povo de Deus. Porquê? Porque no povo de Deus está contida a Igreja na sua totalidade. O povo de Deus é como que a expressão da unidade de ser da Igreja. Mas depois, nesse conceito uno de povo de Deus, estão todas as diversidades que constituem a Igreja. As vocações ministeriais, as vocações laicais, as vocações religiosas, e toda a diversidade que constitui a Igreja nos seus ministérios e nas suas vocações é naturalmente aquilo que depois se diz a multiplicidade, ou seja, a Igreja una e é múltipla. Precisamente como Deus é uno no seu ser, Deus é um só e é trino nas suas pessoas e nas suas ações à destra. Por isso, é Pai, Filho e Espírito Santo, três pessoas distintas, mas um só Deus. Da mesma maneira, a Igreja é una e é una no povo de Deus, mas ao mesmo tempo é múltipla, exatamente na diversidade dos ministérios,
na diversidade das vocações e até mesmo na diversidade dos carismas. Ora bem, quem melhor explicou, estudou e de alguma maneira desenvolveu ao longo destes últimos 50 anos este conceito da comunhão foi exatamente a Eclesiologia do Vaticano II, que por isso mesmo foi apelidada como Eclesiologia de Comunhão. Mas a sinodalidade aparece só nestes últimos decénios, como disse. Mas há aqui uma experiência que é típica e específica também deste caráter sinodal ao nível dos ministros ordenados, sobretudo dos bispos, dos sucessores dos apóstolos, que se encontram à frente das igrejas particulares das dioceses. E então, aquilo que é um conceito que todos nós conhecemos é o conceito da colegialidade episcopal. Nós andamos continuamente a ouvir na televisão, agora por causa da história dos abusos, mas não só, falar da Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal é exatamente a forma sinodal da vida dos bispos e da partilha que eles fazem da sua experiência pastoral. Nós ouvimos falar da colegialidade episcopal. E quem fala exatamente da colegialidade episcopal é a Lumen Gentium, porque fala de duas autoridades que depois estão unidas numa única autoridade através da pessoa do Romano Pontífice, que é o Colégio Episcopal, que sucede ao Colégio Apostólico. Portanto, o Colégio Apostólico era Pedro e os apóstolos. O Colégio Episcopal é o Romano Pontífice e os bispos. Portanto, este conceito de colegialidade foi o primeiro, digamos assim, a ganhar corpo a partir da Lumen Gentium, e também era importante porque aquilo que fosse assumido pelos pastores facilmente depois passava, como efetivamente passou, para as igrejas locais. Portanto, é muito importante ter presente esta eclesiologia de comunhão, que é a eclesiologia do Concílio Vaticano II. Portanto, onde é, digamos, de alguma maneira, vista na sua dignidade e missão de todos os batizados a comunhão da Igreja. Ou seja, há a distinção das vocações e dos ministérios, mas essa distinção é unificada na comunhão da unidade da Igreja, como nota típica da Igreja, a unidade. Portanto, o que é que exprime o conceito de comunhão? A substância profunda do mistério e da missão da Igreja, que tem na reunião eucarística a sua fonte e o seu cume. Portanto, onde é que a Igreja é a Igreja? Onde é que a Igreja é sinodal? Onde é que a Igreja é colegial, digamos assim? É na Eucaristia. Portanto, e a Eucaristia, por sua vez, é a experiência sacramental que nos permite atuar a nossa participação na vida trinitária, porque o nosso batismo constitui-nos o quê? Antes de mais, filhos do Filho, filhos do Pai, naturalmente. Depois, irmãos em Cristo, e por isso mesmo, porque filhos, irmãos, mas também e simultaneamente habitados pelo Espírito Santo. Portanto, o que é que acontece? A Igreja, que é una em si mesma, depois é múltipla exatamente pelas vocações, vem do batismo, do matrimónio, da ordem, e, portanto, essa multiplicidade é simbolizada exatamente através, para os bispos, na colegialidade, e para todo o povo de Deus, na sinodalidade. Mas, em última análise, aonde
vai desembocar e de onde nasce a sinodalidade é da nossa própria experiência trinitária. Ou seja, porque batizados, porque tendo recebido os sacramentos da iniciação cristã, somos unidos por aquela mesma graça da própria vida trinitária. Porque filhos, porque irmãos, porque templos do Espírito Santo e habitados pelo Espírito Santo. Portanto, em cada um de nós, não é por acaso que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamente com o Pai estabelecemos a relação filial, com o Filho estabelecemos a relação fraterna, com o Espírito Santo estabelecemos a relação de inabitação. O Espírito habita-nos e por isso somos templos do Espírito e somos templos como irmãos e como filhos. Portanto, esta é a raiz profunda da sinodalidade. É por isso que o documento, a uma certa altura, passo a ler agora aqui uma parte do número 6, que diz o seguinte: a sinodalidade, neste contexto eclesiológico, indica um específico modus vivendi et operandi, traduzindo do latim para o português, o específico modo de viver e de operar da Igreja, povo de Deus, que se manifesta e realiza concretamente no nosso ser comunhão, no nosso caminhar juntos, no nosso reunir-nos em Assembleia Eucarística, no nosso participar ativamente com todos os membros da Igreja na missão evangelizadora. Portanto, a sinodalidade, de alguma maneira, explica todo este processo, que é um processo de comunhão eclesiológica, comunhão da Igreja, e que se traduz depois em todas estas realidades filiais, fraternas e de habitação de Deus. Ora bem, é neste contexto e é a partir daqui que o conceito de sinodalidade hoje recuperada nos ajuda, como povo de Deus, a participar mais intensa e plenamente na vida e na missão da Igreja. Tal como aos bispos, a colegialidade os ajuda a eles a viver também a sinodalidade. Ou seja, cada igreja particular não está fechada e isolada sobre si própria, mas está em comunhão com outras igrejas particulares. E na pessoa do Romano Pontífice, este colégio dos bispos que presidem às igrejas particulares constitui aquilo que nós chamamos a Igreja Universal. Portanto, digamos que, através da comunhão hierárquica do colégio episcopal, com o bispo de Roma que preside ao colégio, que é a cabeça do colégio episcopal, toda a Igreja, em certo sentido, está unida. Por isso é que nós dizemos que em cada igreja particular, de alguma forma, está presente toda a Igreja Universal. E, ao mesmo tempo, na Igreja Universal estão presentes todas as igrejas particulares. Portanto, se a colegialidade é uma forma específica através da qual os bispos vivem a sinodalidade eclesial, através da nossa experiência como povo de Deus, nós somos, tal como os bispos, chamados a viver a sinodalidade. É por isso que o Papa Francisco, no sínodo que vai ter a sua primeira sessão agora em outubro próximo, o sínodo dos bispos, 23, e para o ano que se vai continuar, 24, depois das sessões já feitas em cada diocese e em cada área de conferência episcopal, regional, portanto, agora o sínodo prossegue em Roma, este ano em 23 e para o ano em 24. E neste sentido, digamos que o Papa Francisco decidiu que já no sínodo de 23, agora em outubro,
não só os bispos têm direito de voto, mas todos os leigos que lá participarem, e agora é uma redundância, porque as senhoras também são leigas, mas os leigos, sejam homens ou mulheres, têm igualmente direito de voto como os bispos. Portanto, para dizer que a forma como são chamadas a participar é muitíssimo mais intensa, porque sínodos anteriores, naturalmente, não havia ainda este grau de participação através da votação. Agora, só para dizer que, naturalmente, fui um bocadinho mais a fundo, porque era a primeira lição e para ajudar a perceber, mas de qualquer modo, só para vos dizer que a sinodalidade exprime a figura da Igreja que brota do Evangelho de Jesus e que é chamada a encarnar-se hoje na história em fidelidade criativa à tradição. Portanto, digamos que a sinodalidade oferece, é uma expressão do Papa Francisco, a sinodalidade oferece um quadro interpretativo mais apropriado do ministério hierárquico, para o compreendermos melhor, porque todos os membros da Igreja são sujeitos ativos da evangelização. Portanto, um pressuposto indispensável para haver um novo ardor missionário nos comprometa com todo o povo de Deus. Portanto, a sinodalidade está no coração da Igreja. E mesmo apesar das nossas diversidades, como vocação e como condição, no entanto, todos somos chamados a exercer, a viver e a construir esta dimensão da Igreja, que é a sinodalidade. Naturalmente, agora, muito rapidamente, dizer-vos que o documento, de alguma maneira, pretende explicar, como já vimos, os conceitos, foi a primeira parte mais desenvolvida desta intervenção de hoje, e depois, no segundo capítulo, nós não daremos ainda agora, só lá mais adiante é que falaremos no segundo capítulo, falaremos das linhas teológicas da sinodalidade. E é muito importante perceber que não é uma coisa nova a sinodalidade, e mesmo em termos teológicos, a grande teologia dogmática e a grande teologia eclesiologia, teologia da Igreja, faz-nos perceber que a sinodalidade é verdadeiramente característica da Igreja. Portanto, não podemos deixar de viver como Igreja de forma sinodal, porque não o fazer é dar origem a que a Igreja assuma outras dimensões que muitas vezes são erradas, que é o caso concreto do chamado clericalismo. Portanto, eu direi mesmo, falei há pedaço das notas da Igreja, que as propriedades distintivas da Igreja, as notas, unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade, são mais fáceis de viver e de respeitar e até de adquirir se vivermos juntos, se caminharmos juntos, se a sinodalidade for forma externa e expressão do nosso ser Igreja. Portanto, é importante aprender a participar como membros do povo de Deus na missão da Igreja e no exercício da autoridade dos pastores, precisamente através desta dimensão que é a sinodalidade. Naturalmente, depois do terceiro e quarto capítulos do documento, vão-nos falar das atuações concretas da sinodalidade, das orientações pastorais. E aí vão-nos ajudar a perceber que, efetivamente, há vários níveis na igreja particular, na comunhão entre as igrejas particulares e, digamos, na conversão espiritual e pastoral e no discernimento
comunitário e apostólico, está a verdadeira e autêntica experiência de igreja sinodal. Eu desenvolvi um bocadinho mais com o que contava, tinha preparado aqui o trabalho para desenvolver já uma primeira parte do capítulo 1º, que é a sinodalidade na Escritura. Mas como é uma parte muito importante, e provavelmente hoje não estamos muitos, vou só aqui colocar-me ligado ao vídeo, portanto nós estamos a participar apenas 15 pessoas, entretanto alguns foram entrando, ao todo provavelmente seremos mais do que 15, porque em alguns sítios estamos mais do que uma pessoa. Mas seja como for, esta sessão de hoje, que está na hora de terminar, porque estão a chegar às 10 horas, está gravada. E por isso podem transmitir aos vossos colegas que conhecem participação nestas nossas sessões, que se quiserem eu posso mandar a pedido. Naturalmente já sabem que ela é publicada sempre no site aqui da minha paróquia de São Brás. E eu, por e-mail, posso mandar também a quem o solicite. Até vou fazer o seguinte, vou mandar ao Amândio Cruz, que é quem vos manda os links, vou mandar a gravação. E ele depois manda para todos aqueles a quem habitualmente costumam mandar o link e já ficam com esta parte dos conceitos. E começaria no início do primeiro capítulo, na próxima sessão, de hoje a 15 dias, porque é muito, muito importante esta parte que vos acabei de referir e que se intitula a sinodalidade na Sagrada Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E aí depois perceberemos melhor também a sinodalidade na tradição e na história, que é o que constitui o primeiro capítulo, a sinodalidade na Escritura, na tradição e na história. E será muito importante esta primeira parte, que é a sinodalidade na Escritura. E como já são 10 horas, para não atrasar muito, e como também algumas pessoas hoje não tiveram oportunidade de estar presentes, então eu envio a gravação de hoje e na próxima sessão de hoje a 15 dias, que é dia 13 de maio, é dia de Nossa Senhora ainda por cima, então aí falaremos da sinodalidade na Escritura, que é uma das partes do capítulo 1º mais importante. E depois desenvolveremos também na tradição, para perceber como é que se manteve nos primeiros séculos e sobretudo no primeiro milénio, e se foi perdendo um bocadinho através do segundo milénio e de alguma maneira depois se reduziu àquilo que passaram a ser os concílios regionais ou os concílios ecuménicos. Pois bem, a história não é o que faz hoje a sinodalidade. Portanto, também esta parte do primeiro capítulo pode-se resumir, é menos importante. Eu acho que não vale a pena fazer perder aos nossos amigos que costumam participar connosco esta parte do primeiro capítulo, que é a sinodalidade na Escritura, porque é muito, muito importante.